Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu sempre quis conversar muito aqui no Vida Inteligente, desses quase 20 anos. Tentei, mas foi difícil e finalmente eu consegui, né? Hoje nossa conversa é sobre antroposofia, ou nosso papo hoje é uma visão antropo... antroposófica, olha só, dá uns brancos, né? O cara vai ficando mais velho e dá uns brancos na cabeça dele. Então, é isso, nós vamos falar sobre antroposofia, e o título que nós vamos usar, olha que legal, a ciência espiritual e as novas profecias. Então, vamos procurar levar para vocês informação nova, séria, né? Isso que é importante hoje, porque a gente ouve de tudo hoje, né? De tudo, e tem gosto para tudo. Então, cada um vai se enquadrar naquilo que atrai, né? Semelhante atrai semelhante. Eu estou trazendo aqui o Leonardo Maia, que eu considero, se vamos chamar ele, não sei se é o termo adequado, ele vai dizer antroposofista? Não sei. E aí, Leonardo, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Eustáquio. Tudo ótimo. Existe esse termo antroposofista ou não? Na verdade, eu nunca. Aqui no Brasil, geralmente se usa antropósofo. Antropósofo, tá. Mas nas traduções em inglês, o pessoal usa antroposophist. Então, também é, né? É sinônimo, é sinônimo. Legal. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né? Que aqui não tem o tema, a gente conversa sobre tudo, o que vem à mente. Eu queria que você me desse uma geral sobre o pensamento de Rudolf Steiner. A cabeça dele, eu vi que ele foi, ele participava de algumas sociedades ou escolas, não importa como é que eu vou definir isso, e de repente ele se sentiu insatisfeito. Estou dando a minha ignorância está em ação agora, né? Ignorar do verbo ignorar, não sei. E aí ele criou, parece que um novo ponto de vista dele, desenvolveu isso, e hoje a gente vê, eu particularmente aqui, vejo que é um sucesso. Nós temos a Veleda, o Waldorf, o método Waldorf, uma série de coisas, antroposofia, e é um negócio que está aí, cada vez mais firme, cada vez mais sério, mas posso estar errado, pouco difundido. Parece que as pessoas bloqueiam, não deixam ir adiante, ou a própria entidade não quer se manifestar tanto assim, quer desenvolver o trabalho na moita, como a gente diz na gíria, né? Então, me fala um pouquinho sobre Steiner e o que ele começou a fazer. Então, você colocou ali, assim, talvez se ele participou de alguma sociedade, alguma coisa assim, né? O Steiner, Rudolf Steiner, né? Ele foi um grande pesquisador, né? Estudioso. E ele foi secretário-geral da teosofia, né? Olha, Então, tem essa questão aí. A verdade, a antroposofia ela tem muita coisa em comum compartilhada com a teosofia. Assim, de uma forma mais até um pouco irresponsável, mas a gente caminhando aqui na conversa, a gente vai colocando os detalhes em si. Na verdade, a antroposofia ela pode ser uma releitura contemporânea das antigas escolas de mistério, que nada diferente do que a teosofia é também. A teosofia também é isso, né? Então, a questão é como você compreende os mistérios e como ela se torna, essa compreensão se torna revelação. Então, é esse ponto que gera uma diferenciação aí nas mitologias em si, porque, por exemplo, segundo a antroposofia, as próprias mitologias são observações da realidade trazidas do ponto de vista imaginativo, perfeito. emocional ou cultural, digamos, né? Então, a mesma coisa vale para a concepção dos mistérios, né? Por isso que eu até coloquei como sugestão de termo, né, a revelação das novas profecias, né? Porque, na verdade, o que a antroposofia tenta fazer, né, o que Rudolf Steiner tentou fazer com a antroposofia, é
caminhar em direção à verdade, né? E como dizia a Blavatsky, né? Não existe religião superior à verdade, né? Então, todas estão buscando esse princípio superior, que é a verdade, né? Então, Rudolf Steiner tentou ir nessa direção, e ele era um grande estudioso, né? Ele foi secretário-geral, né, da teosofia, né? Só que, por certos aspectos que são justificados, ele divergiu de certos pontos da conduta até da sociedade teosófica e como estavam sendo abordadas certas perspectivas dos mistérios através da comunidade da teosofia, né? E aí ele desenvolveu a antroposofia. Mas os princípios, Podemos, eles Leonardo, ficam... aproveitando a oportunidade, você pode citar alguns pontos de divergência? Porque eu acho a teosofia, eu acho que é uma base imprescindível para qualquer pesquisador, né? Porque é fabulosa, fabulosa, conhecimento Fabulosa. fabuloso. Então, Na verdade, o conhecimento, Eustáquio, a base é a mesma, sim, essencialmente. Mas alguns pontos interpretativos se divergem. Esse isso. ponto que pega, por exemplo, um dos pontos que culminou, essencialmente, que não foi só com Steiner, mas com que dividiu a sociedade teosófica, foi a questão do Krishnamurti. Krishnamurti, Que sim. ele foi considerado que era o Cristo voltando, né? E Rudolf Steiner era um dos que divergiam disso, que não, ele não considerava isso, até porque ele considerava que Cristo só vem uma vez. O nascimento de Cristo na humanidade ele acontece uma vez em corpo físico. E depois ele nasce no coração individual, porque ele se torna um elemento que pode ser abarcado pelo ser individual. E aí ele nasce no coração individualmente, a partir Isso. da atuação consciente de cada ser humano. E aí, quando aconteceu esse processo da sociedade teosófica, gerou essa divergência, inclusive o Steiner, por ter essa concepção, divergiu nesse ponto também. É um exemplo, né? Outro ponto interessante que vale a pena citar nessa concepção toda é que o Steiner, ele, apesar de ele ser um grande estudioso, ele abordava as questões de pesquisa dele a partir da clarividência. Ele não era só estudioso intelectual, ele era iniciado realmente, era um grande iniciado, e ele fazia pesquisas espirituais para poder conceber aquilo que estava sendo trazido de forma intelectualizada, porque o intelecto, o desenvolvimento intelectual é uma das etapas de desenvolvimento do ser humano, né? Inclusive, a segunda antroposofia e também a teosofia, em grande parte, né, considera, por exemplo, aquelas rondas, né, que são o desenvolvimento da humanidade em etapas, né, que são as raças, as sub-raças. E, segundo o Steiner, a alma é dividida em 3 membros, né, constituintes, que é chamada alma das sensações, alma do intelecto e alma da consciência. A alma do intelecto foi desenvolvida na época greco-romana, que é a época anterior à nossa época cultural. A nossa época cultural começou ali em torno do século XV. E cada época cultural dura em torno de 2.160 anos. Né? E durante a etapa anterior, o homem desenvolveu esse elemento racional, que, de forma mais esotérica, né? O corpo etérico ele contrai, vai contraindo de acordo com a evolução, e ele culmina nos limites do corpo físico na época greco-romana. E o que isso acarreta? Ele fecha a percepção superior, clarividente atávica, que era natural da humanidade como um todo, né? E aí ele se fecha para essa relação com o mundo espiritual e ele adentra a percepção única e exclusivamente dos sentidos. Então, o ser humano, a partir na greco-romana, ele se fechou para os mundos espirituais e despertou
o pensamento racional livre, ou seja, o desenvolvimento do intelecto pleno. E, durante toda a época greco-romana, o ser humano estava desenvolvendo esse processo que culminou ali no século XV, ao final dessa etapa, né? Então, os próprios conhecimentos esotéricos, como a gente traz a teosofia, a gnose, que tem esses fundamentos, né? Existem outras escolas de mistérios também, né? Porque cada uma traz a partir de um elemento cultural que tem um aspecto essencial nesse processo também. Os seres humanos, nessa etapa, eles têm a capacidade de gerar a percepção dos símbolos e interpretar a partir de si próprio. Esse é o ponto essencial. A inspiração da qual surgem esses conhecimentos é a partir da verdade. É isso que o Steiner traz. As mitologias são isso, né? Elas, na verdade, os símbolos são interpretados a partir do elemento imaginativo inferior. E o Steiner, ele viu que a sociedade teosófica era fundamentada nesses mistérios, mas os seres humanos da comunidade, eles interpretavam intelectualmente esses mistérios. E ele, por ser um iniciado, né, ele sempre fazia percepção através da crônica de Akasha, da clarividência dele, que ele era um auto-iniciado realmente muito elevado. E aí, realmente, ele concordava com o conhecimento fundamental, tanto que ele se tornou secretário-geral, né? Mas por ter divergência da concepção dos indivíduos que constituíam a comunidade teosófica na interpretação, que um exemplo, por exemplo, foi essa questão do Krishnamurti, né? Mas é um de várias questões que surgiram, né? E os mesmos processos, não pense, acontecem também dentro da antroposofia, porque a gente está lidando com seres humanos fechados ainda ao intelecto, e eles interpretam até o conhecimento do Steiner também intelectualmente. Então, muitas vezes acontece que o Steiner está lidando com concepções extremamente elevadas da natureza, da realidade, que a gente intelectualmente, às vezes, não consegue abarcar. E aí, como eu entendo algo, pode divergir de como você entende, de outro entende, e esse conflito é, por exemplo, a raiz do que gerou a saída do Steiner da teosofia para fundar a antroposofia. Mas a base é a mesma. Steiner foi iniciado na Sociedade Teosófica. Não na sociedade, ele era clarividente, ele já trazia de um caminho dele próprio da individualidade dele, né? Tem a diferença da individualidade e da personalidade, né? A personalidade dele, a personalidade é a nossa encarnação atual, né? Na qual o elemento espiritual incorpora no elemento terreno, mas esse elemento espiritual ele tem uma construção que acontece desde épocas remotas, né? No caso, na antroposofia e também na teosofia, começa na Lemúria, na época da Lemúria, né? E aí esse caminho que esse elemento espiritual vai incorporando na Terra, cria um caminho. E ele era um dos seres precursores, digamos, né? Aqueles mestres que vêm, e ele, a partir desse caminho da própria individualidade, ele veio com essa capacidade de conexão com os elementos superiores. Então, ele era capaz de fazer isso e explicava como isso pode ser feito, inclusive nos livros dele ele ensina como isso pode ser feito e explica que esse processo também é um processo natural, ou seja, vai acontecer com a humanidade daqui para frente, porque a gente já passou o Kali Yuga e agora a gente está tendo uma reabertura desses elementos superiores e todo ser humano é capaz de abrir de novo a concepção dos mundos superiores. Você falou um negócio interessante. Nós passamos da Kali Yuga, tem um monte de gente esperando a Kali Yuga aí, não é isso? Como é que é isso? Nós passamos pela Kali Yuga? Então, na verdade, o ser humano se fechou. Tem um processo bem complexo, né? Das forças luciféricas, né? A imagem de Lúcifer no Antigo Testamento, né? Oferecendo o conhecimento do bem e do mal para Eva, e aquele símbolo todo, aquilo é um símbolo imagético, né? Obviamente não era
aquela imagem ao pé da letra, né? Quem é Adão? Adão é esse elemento espiritual que começa a incorporar no elemento terreno, né? Ele pode incorporar nos seres aqui na Terra, esse elemento espiritual. Só que ele se desenvolve, esse elemento, partindo da divindade, digamos, ele se desenvolve exclusivamente na vivência terrena. Então, ele precisa estar incorporando nos elementos terrenos para gerar um desenvolvimento. E essa incorporação é o que gera a transformação do que é chamado de manas na teosofia, né? E Sim. Na antroposofia a gente tem um nome diferentezinho que ele fala manas também, mas ele gosta de trazer como identidade espiritual, que a gente pode também conhecer como individualidade. Esse processo ele acontece. Não é mente? Não é mente? Hã? Manas é mente, né? Não nessa perspectiva. Manas, realmente, o que ele é o elemento da individualidade. Obviamente, a mente, a gente pode olhar com o elemento que está lá trabalhando através da mente. Ele é o elemento que está por trás de tudo. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente quer acessar esse elemento da individualidade, a gente tem que... Pode usar aquele exemplo da meditação mais tradicional, que é aquela meditação que você senta numa posição confortável, tenta relaxar o corpo, acalmar os sentimentos e aquietar a mente. Quando você consegue fazer isso, que obviamente é muito difícil, né? Porque a gente sabe que na hora que a gente senta ali, começa a mente a fazer aquele joguinho, tudo aquilo, né? Mas é bem difícil. Mas se a gente aquietar tudo, esse é o elemento que está lá atrás. Que aí a gente chega nesse elemento da identidade espiritual humana, que é quem vivencia o corpo astral, quem vivencia o corpo etérico, quem vivencia o corpo físico. Ele que está lá atrás, ele é o elemento mais oculto por trás de tudo. Na verdade, no processo de pós-morte, isso não é da antroposofia somente, né? É da teosofia também, né? No processo de pós-morte, o que acontece? O corpo etérico sai e o corpo físico, o que acontece? O corpo físico, ele entra em desintegração, né? Ele começa a se decompor automaticamente. Depois de 3 dias, o corpo etérico começa a desintegrar, não, ele volta para o corpo etérico planetário, né? Ele se dissolve ali no próprio corpo etérico planetário. E aí depois a gente sobe para o Kama Loka, que é a purificação do corpo astral, né? E aí a gente limpa o corpo astral, e aí a gente sobe para o Devachan inferior, né? Isso aí é da teosofia também. E ali na Devachan inferior, a gente só tem 3 elementos constituintes, que é o Manas do Buddhayotma. Então, a gente alcança o elemento inferior. Então, o que acontece? Quando a gente morre, a gente se liberta dos elementos terrenos aqui da encarnação, que é o corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Esses são chamados de corpos impessoais do ser humano. Eles são o elemento espiritual, que é a identidade espiritual, ou a individualidade, ela incorpora nos elementos terrenos. Por isso que em cada época o ser humano tem características específicas. Um corpo físico característico da época, por exemplo, na Lemúria era muito diferente do que era na Atlântida e muito diferente do que é hoje, o corpo físico. O corpo etérico, mesma coisa, era diferenciado. E o corpo astral também, as características astrais eram bem diferentes. E a gente constrói esses elementos para incorporar aqui, baseado nas próprias hierarquias. A gente sabe, quem estuda, né, um pouquinho de teosofia, por exemplo, sabe sobre as hierarquias espirituais, né? As 9 hierarquias, né? A terceira grande hierarquia, que é constituída, que é lá de baixo, né, constituída de anjos, arcanjos e arqueus, elas têm a tarefa de preencher a manifestação com o espírito, né? Então, na verdade, o ser humano, quando ele começa a incorporação, ele se incorpora, ele pega emprestado as individualidades desses seres superiores, dos anjos, dos arcanjos e dos arqueus. E, através dessa vivência, ele vai construindo quem ele é. Então, como filho, ele é filho dessas entidades, basicamente, né? Então, a individualidade. Então, como ele é filho do arqueu, o arqueu, o que é o arqueu?
O arqueu é aquele ser que ele é referente a todo o ser humano no período do tempo. Eles também são chamados, os arqueus, de espíritos do tempo. Por quê? Porque aquilo que é comum a todos os seres humanos da época é para toda a humanidade. Não tem como fugir disso. Por exemplo, na época atual, quando acontece a concepção, o que acontece na barriga da mãe? A criança ali começa a formar a cabeça, depois começa a formar os membros, os órgãos, etc. E depois de um período, em torno de 9 meses, ela nasce. Não tem como ninguém mudar isso. Por quê? Porque isso é arquetípico do humano atual, comum a toda a humanidade. Então, isso, a gente está se erguendo à esfera dos arqueus. Então, a gente pega algo no nosso inconsciente que é dos arqueus, que é da sabedoria da Terra como humanidade como um todo, né? Então, quando a pessoa nasce, aquela biografia que a gente conhece, né, que é dos 0 aos 7 acontece uma coisa, um processo... Os setênios, né? Que vocês os tratam, setênios, né? esse processo ele é desenhado de forma para a época. Então, na época atual, não tem, como é que fala? Não tem choro nem vela. É assim que acontece. Você vai nascer depois de um tempo, formar o seu corpo físico, aí você vai sair, vai levantar, vai começar a falar, vai começar a pensar, depois você vai passar a adolescência, você vai chegar à vida adulta, você vai chegar numa etapa que seu corpo etérico começa a enfraquecer e você começa a perder as forças para as forças naturais. E o que isso significa? Em torno dos 33, 35 anos, você começa a envelhecer gradualmente. E uma hora você vai morrer. Essa forma arquetípica é relacionada ao espírito do tempo que se relaciona com toda a humanidade. Então, não tem como você fugir disso. Você pode fazer o quê? Você pode cuidar melhor do seu corpo etérico para ele durar um pouco mais. Você pode ter uma certa liberdade dentro desse arquétipo, que vai depender da sua atuação pessoal, mas esse arquétipo é definido, não tem como você fugir dele na época, né? E isso é um trabalho do arqueu. Por exemplo, no arqueu, uma das características do ser humano que a gente desenvolveu em toda a nossa jornada, desde a Lemúria, chama capacidade de comunicação, que é exatamente um dos aspectos que a gente está fazendo aqui, né? A gente está se comunicando, né? É uma qualidade humana. Quando a gente fala de capacidade humana, ou seja, todo ser humano vem com essa capacidade de se comunicar. Mas se a gente descer para a esfera dos arcanjos, gera uma qualidade diferente. Não é a capacidade, a gente pode falar línguas diferenciadas. Então, eu me comunico com você em português. Isso está relacionado ao arcanjo. São chamados também de espíritos dos povos ou espíritos de associação, que formam grupos. Então, tem uma alma em comum. E aí surgem as línguas, surgem as raças originais, a partir dessa esfera inferior, que ela divide em grupos, que tem uma série de causas que geram essas diferenciações também, né? Obviamente. E no âmbito mais embaixo, quando a gente desce para o anjo é o elemento da individualidade. Ele está ligado ao indivíduo, não ao grupo e nem à humanidade toda. Interessante. Entendeu? Então, quando a gente desce para o anjo ele faz uma coisa bem interessante. Ele olha para o Eustáquio, ele não vai ver o Eustáquio personalidade só. Ele vê a individualidade do Eustáquio que está incorporando, e hoje é o Eustáquio. E aí, a partir dessa percepção, ele ajuda o Eustáquio a dar os passos corretos no desenvolvimento. Então, ele também é chamado de guardião do karma. Porque se você atuar a partir da individualidade em direção ao desenvolvimento proposto, você vai estar atuando dentro do seu karma. E o anjo ele é individual porque o karma do Eustáquio é diferente do meu. Entendi. Porque talvez eu tenha desafios pessoais da qual o Eustáquio já superou para alcançar o trabalho de desenvolvimento que é humano, maior em cada época. Então, aí a gente vai gerando esse processo. No começo, não havia diferenciações, porque o ser humano estava incorporando inicialmente na Terra, né, como seres humanos.
Então, a humanidade era como se fosse uma espécie animal, praticamente. Bem virginal, era virginal, né? Esse elemento que gera a individualidade, ele precisa incorporar na Terra para ele se desenvolver. Nós somos frutos das experiências, até como personalidade, né? Quem é o Eustáquio? Ele fez um caminho para hoje estar trabalhando nesse programa Vida e Inteligência. A vida dele conduziu ele de forma que ele alcançou uma sabedoria que despertou isso nele, que caminhou nessa direção. Ele nasceu em tal cidade. Esse é o caminho que culminou no que você é hoje. Mas a individualidade, ela tem um caminho de experiências que culminou em quem ela é também antes, lá no princípio. Mas esse elemento, quando ele desce, ele não tem experiência nenhuma inicialmente. Ele é virginal. Então, esse elemento virginal, ele é comum a todos. Quando a gente chega a primeira vez, não tem diferença nenhuma. E aí, esse elemento é o Adão do Velho Testamento. Ele é o elemento, é a mônada espiritual, que é esse elemento superior que a gente alcança quando a gente está no pós-morte, lá no Devachan inferior, não, superior, constituído de Manas Buddhyatma, só que ele é inicialmente virginal. O Manas, que é o que diferencia nós uns dos outros, ele não tinha experiência nenhuma, era tudo igual. Então, é um elemento virginal. Mas, a partir do momento que ele começa a incorporar, esse elemento vai se diferenciando e gera o que a gente tem chamado de individualidade. Esse que é o elemento que diverge gradualmente. Só que ele é construído a partir da atuação conjunta das três hierarquias. A gente vai tendo experiências como seres humanos dos períodos, como seres humanos dos grupos da onde a gente nasce. A gente nasce num povo, a gente nasce numa família, a gente nasce numa raça, a gente nasce num gênero, homem, mulher, e cada conjunto de experiências vai gerando humanas, a diferenciação da individualidade. Por isso que não existe duas individualidades iguais. Elas são sempre únicas, porque ela é o fruto de um conjunto de experiências únicas, né? Só que a gente vai pegando essas experiências coletivas e formando humanas bem consistente e único. E, gradualmente, sob influência daquele ser, né, que a gente conhece como Lúcifer, lá do Antigo Testamento, né, o que acontece? A gente é um cálice, inicialmente, recebendo aquilo que flui dos arqueus, a capacidade de comunicação, as línguas que a gente absorveu se comunicando, as características de povos, de famílias, etc., dos arcanjos, e aquilo que a gente foi conduzido pelo próprio anjo individual, que ajuda a gente a conduzir através do karma individual, que ajuda a gente a criar o caminho de desenvolvimento regular, ou chamado Tao também nas escolas de iniciação lá orientais, né? O Tao, o mistério do Tao, né? Do taoísmo, que é o caminho harmônico de desenvolvimento, né? Então, ele está ajudando a gente a fazer esse caminho harmônico, né? Começou a sair muito fora do caminho, o que acontece? Causa e efeito. Vê o karma e dá uma paulada em você e bota você no caminho. Se a humanidade está indo fora do eixo, vem o tal e bota a humanidade no caminho, um pouco na paulada, às vezes, né? Porque tem que estar entrando em harmonia. Inclusive, o karma é uma dádiva de seres regulares, não irregulares, né? Eles trouxeram a dor, o sofrimento e a morte para a humanidade para ajudar a humanidade a se desenvolver, a entrar no eixo, porque o ser humano estava ganhando a liberdade, né? Só que Lúcifer tem uma tarefa como força cósmica. Ele fecha os seres dentro de si próprio. Quando ele fecha do fluxo que flui das hierarquias superiores, ele gera uma coisa muito interessante nos seres: autoconsciência. Ele é a luz da autoconsciência, porque ele fecha o que flui do espírito e toda a construção que foi feita acontece num elemento próprio, separado, individualizado. E, gradualmente, o ser humano vai se abrindo por liberdade para os elementos superiores, de novo, consciente de si agora. Porque ele ganhou essa luz da autoconsciência.
E esse processo ele culmina no Kali Yuga. O Kali Yuga é o fechamento do ser humano para essas esferas superiores. Então, ele fica fechado em si, ganha a luz da autoconsciência, e agora ele está se abrindo de volta, e aí ele vai ter que formar o cálice de novo, que é o famoso Graal, né? Para poder receber o fluxo espiritual através de si próprio, no caminho de volta ao Pai, digamos, né? Que é o caminho de Cristo, né? Que é somente através de mim a gente volta ao Pai, né? Você tocou no Graal, então esse Graal usa-se muito, o ser humano usa o que é perceptível para ele, o conhecimento, ele ainda está preso naquela taça, a taça onde vem o sangue e tudo. Então esse Graal é muito mais do que isso, né? Exatamente. Na verdade, a gente vai ter um longo trabalho, né? É gradual esse processo. Na verdade, a gente ainda está trabalhando. A gente tem todas aquelas as chamadas rondas da teosofia, na antroposofia a gente chama de encarnações planetárias, que é um processo arquetípico do desenvolvimento do sistema solar. Então, nesse processo, a gente vai desenvolvendo elementos que possibilita o surgimento da própria humanidade. Na etapa atual, a gente está trabalhando, nós estamos na quarta ronda, né, chamada, né, que é a Terra. A gente passou pelo antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua, e estamos na Terra. No desenvolvimento do antigo Saturno, surgiu o germe da corporalidade, do corpo físico, não só humano, né, de todos os reinos, né, tanto mineral, vegetal, porque eles têm a corporalidade, né? Isso acontece, surge no antigo Saturno. Não igual é hoje, né? Bem diferente, inclusive, né? Bem mais sutil, mas surge ali. Na segunda etapa, surge o corpo etérico, ou seja, o princípio da vida, basicamente, né? Se a gente falar bem, de forma bem sucinta, um pouco irresponsável, é o surgimento da vida, né? A vida, o corpo etérico é o que dá vida. Se o corpo etérico sai do corpo físico, a gente morre. Literalmente, é isso que acontece. Então, ele pode expandir para fora e ficar por um fio. Aí a gente tem experiências até de quase morte, inclusive a iniciação do passado era assim, né? Os grandes, os iniciados, né? Os grandes pegavam os discípulos e faziam uma iniciação que ele fazia um estado de quase morte durante 3 dias. Olha que legal. E aí o ser humano saía do corpo, quase morria, acessava as experiências espirituais, quando ele voltava, ele lembrava daquilo, aí ele reconhecia os mundos superiores através desse processo. Bacana. E hoje é diferente, hoje a gente pode fazer de uma forma diferente, mas essa era a iniciação do passado, era através da quase morte de 3 dias, né, chamado, que é o mesmo processo que acontece quando a gente morre, né? 3 dias a gente tem o panorama da nossa vida na memória, porque a memória fica no corpo etérico, né? Inclusive, né? Nossa memória. Aí, na terceira etapa, né, das encarnações planetárias, então, na primeira, o antigo Saturno é o corpo físico, na segunda, o corpo etérico. Na terceira etapa, surge o corpo astral. O que é o corpo astral? É aquilo que acorda para o mundo. Eu desperto os sentidos para o mundo através do corpo astral. E a experiência que eu tenho de perceber o mundo gera um efeito dentro de mim. E o corpo astral também é chamado de alma, né? Só que ele é um elemento bem complexo, o corpo astral, que pode desenvolver uma série de faculdades. Inclusive, os 3 elementos, né? Que é a alma das sensações, a alma do intelecto e a alma da consciência. Basicamente, vamos falar sucintamente, o ser humano, quando ele incorpora o corpo astral, ele acorda para o mundo. Esse é o elemento, é o ânima, né? O corpo astral. Isso. É o que anima os animais, né? Então, os animais têm corpo astral. As plantas não têm. A planta só tem corpo etérico, porque ela tem vida, né? Então, o que o corpo etérico faz? Processos vitais, basicamente. Né? Então, a planta tem respiração, reprodução, circulação de seiva, tudo aquilo, crescimento, né? Você bota a sementinha, ela cresce. Esses são processos vitais. A gente tem também. Os animais têm também. Então, eles têm vida, né? Então, eles têm processos vitais. Só que o animal, ele tem esse corpo astral. Então, ele não está apagado no processo vital. Ele acorda para o mundo e ganha autonomia de relacionar-se com os sentidos do mundo. Inclusive,
o ser humano, quando ele cai, né, diz que ele caiu, né, por conta das ações de Lúcifer e foi expulso do paraíso. Quem deu para ele foi a serpente, né? E a imagem da serpente no misticismo, né, no esoterismo das escolas de mistérios, é uma coluna não ossificada, com a cabeça humana, o Lúcifer. Tem essa imagem, que é como se fosse o sistema nervoso que percebe o mundo sensorial. Então, ele começou a perceber o mundo e a atuar em relação a esse mundo perceptivo exterior. Então, a qualidade fundamental do corpo etérico, do corpo astral, seria a relação com os sentidos do mundo. E depois, na quarta etapa, que é a atual, acontece uma coisa fantástica. Um elemento superior, que é chamado de organização do eu. A organização do eu é um elemento que faz a integração do elemento espiritual com o elemento terreno. Então, a partir desse elemento, surge o ser humano. O ser humano ele só surge na quarta encarnação planetária porque ele é diferente do animal. Porque ele tem um elemento que dá autoconsciência para ele. E que diferença eu tenho para o animal? Porque o ser humano é a autoconsciência. O ser humano tem autoconsciência e o animal não tem autoconsciência. O animal, ele e o mundo são uma coisa só para ele. Ele está vivenciando o mundo sem se separar do mundo, em harmonia com o mundo. Qual a característica principal que a gente vê de animais que difere, que o homem tem que o animal não faz? Civilização. Pode ter animais inteligentes que forem, quem faz a civilização é a capacidade de me separar do mundo e dominar o mundo de fora. Eu sou uma coisa, o mundo é outra. E aí eu penso o mundo, as experiências, e eu domino o mundo exterior. O animal, como ele não se separa, ele se integra à vivência do mundo. Tanto que na imagem do Antigo Testamento sempre tem Adão, Eva, a serpente, e se você olhar em volta, quem está em volta deles ali, em harmonia, deitadinhos, são os animais, eles estão lá juntos, mas eles estão em harmonia. E o ser humano ele é expulso da harmonia a partir do momento que ele toma autoconsciência de si. Porque ele pode errar e acertar. E a gente tem essas qualidades. Então, o ser humano ele se torna um ser superior ao reino animal a partir do momento que ele toma autoconsciência, né? E se a gente tiver um pouco de perspicácia, né, de observação, a gente vê que a civilização é um grande feito do ser humano, né? Que nenhum animal não tem nem nada perto. Por mais que a gente tenha essa qualidade de ver inteligência animal, essa qualidade de criar algo tão rico quanto a civilização, né? Nós estamos aqui, cada um num ponto do planeta, conversando e sendo capaz de nos compreender a essa distância por conta desse desenvolvimento humano, né? Então, a gente tem essa qualidade. A tarefa da atual grande encarnação planetária inclusive, é o trabalho dessa integração desse elemento de forma correta, capaz dele abarcar o elemento superior. Então, naturalmente, agora o ser humano tem que integrar esse elemento do eu, que é o veículo que integra a mônada superior aqui embaixo. E se isso acontecer bem, de forma harmônica, o ser humano integra em si humanas já. Começa a integração mais efetiva do humanas, ou identidade espiritual aqui mesmo. E o que isso levaria de diferença para nós que estamos fechadinhos aqui embaixo, aqui, sem percepção muito dos mundos superiores? A gente começaria a lembrar do caminho do humanas na vida. E não ficar o que eu era na vida passada, ou quais foram os caminhos que eu trilhei até o momento. Porque o que constrói o humanas, que é a identidade espiritual, são os caminhos anteriores. E aí, conforme a gente vai integrando, a gente também vai lembrar das experiências anteriores. E como veio Cristo no meio do período ali, né, o ponto de virada, o fechamento do ser humano para ele tomar autoconsciência e ganhar liberdade começa a mudar agora, e a gente começa a se abrir e ascender de volta às esferas espirituais. É isso que você chamaria, então, de a tal da ciência espiritual, ou não? A ciência espiritual, na verdade, ele traz todo o conhecimento, o Steiner, só que ele faz assim, ele faz apelando
ao intelecto. O ser humano, se ele pensar ponto por ponto do que é trazido, ele consegue criar uma concepção linear no pensamento e falar, tem sentido. E aí, se tudo tiver perfeitamente, coerentemente explicado, o ser humano, ele falou que a antroposofia tem que ter conscienciosidade científica, mas como se a gente não abarca os mundos suprassensíveis? Porque tudo tem que ter sentido entre si, do que é explicado, e com a realidade, porque eu tenho que estar olhando para a realidade e falar, não, ele realmente falou, eu estou vendo diante de mim essa realidade que ele está trazendo. Então, esses são dois aspectos essenciais. Ele fala que a gente tem que ser que nem uma matemática, tem que ser exato. Não pode ter ponto sem nó. Por isso que ele chama de ciência espiritual. Apesar da gente não estar alcançando ainda a abertura para as percepções clarividentes, ele ensina a fazer. Inclusive, tem livros do Steiner que chama Conhecimento dos Mundos Superiores, que ele ensina processo de iniciação que você pode trabalhar em si e, aos poucos, ir abrindo. A gente tem pessoas que têm essa clarividência, né? A gente tem dois tipos de clarividência. Uma que chama atávica e uma que chama iniciática. A iniciática é através do trabalho de iniciação contemporânea, ou seja, o ser humano conscientemente ele se desenvolve nessa direção para abrir os chakras mesmo, né? Para poder desenvolver, né? Os órgãos astrais que são chamados. E o outro tipo é a clarividência atávica. O que é a clarividência atávica? É que o ser humano, antes dele se fechar totalmente, ele tinha essa abertura natural das hierarquias preenchendo ele, né? E aí, tem alguns seres humanos que trazem isso da corrente de sangue, é hereditário realmente. E aí eles têm essa abertura. Então, os médiums, sabe? Às vezes, não que o que o médium perceba seja real, é diferente. Eles têm essa abertura, mas eles podem estar em contato também com todo tipo de experiência suprassensível, e algumas podem ser positivas e outras negativas. Mas o vidente, o médium, seja como ele interpreta ou não as experiências, ele realmente tem as experiências. Se ele não for um falastrão, ou né, um cara que está fingindo que é médium, né? Se ele for realmente médium... Mistificação. Uma mistificação, né, que a gente vê muito, né? Não, é porque tem a mistificação é você, como você considera uma percepção que você percebe, e aí você traz uma relação falsa, mística, daquilo que está sendo percebido. Então, mas a percepção pode acontecer realmente, né? Inclusive os psicotrópicos, né, que falam, eles abrem. Então, as pessoas têm experiências clarividentes com aquilo, só que aquilo desorganiza toda a organização oculta do ser humano e pode trazer problemas psíquicos, psicológicos, doença, até desorganização que pode gerar uma doença física depois. Então, tem que tomar muito cuidado, mas talvez ele perceba, e a justificativa é mística, que não tem sentido. Ele percebe alguma coisa. Eu estou percebendo isso aqui, se eu falar que isso é uma garrafa, eu estou percebendo, mas eu estou interpretando de forma equivocada o que eu estou vendo. Então, tem essa questão. Quando você interpreta algo a partir de algo que você quer acreditar, mas você não concebe, é misticismo. E se eu não conheço o que é uma garrafa, vou acreditar que o que você mostrou é uma garrafa. Exatamente. Por isso que é um problema, por isso que tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que podem ter ou não um conhecimento real das coisas, né? Leonardo, nós falamos também ali, antes, quando a gente falou sobre a nossa conversa hoje, sobre novas profecias. O que seria novas profecias? Profecia, olha, eu não conheço, fiz 74 anos agora, não conheço nenhuma profecia que tenha se realizado, ou pelo menos eu não lembro. Existe assim, tem Nostradamus, tem Edgar Cayce, tem uma série de coisas, tudo. Aí as pessoas adequam, tentam dar uma roupagem para dizer que eles acertaram, entendeu? Uhum. Então, como é que se pode falar hoje de novas profecias? É interessante isso. É interessante, mas você vai perceber que tem sentido. Se você observar, é que a gente está com a nossa consciência presa
hoje, a característica essencial do ser humano da quinta grande era, né, que chama Era Pós-Atlântica, né? A gente tem na quarta encarnação planetária, ou na quarta ronda, a gente tem os ciclos os ciclos maiores que são chamadas grandes eras, né? Então, a gente tem a primeira era polar, a segunda Hiperbórea, depois Lemúria, depois Atlântida, e nós estamos na quinta, que chama Pós-Atlântica. Quinta era pós-atlântica, da Terra. Essa era, ela tem uma característica que o ser humano ele começa ao fechamento proeminente dos órgãos superiores, ou seja, ele começa esse fechamento que Lúcifer traz de fechar para os mundos superiores, efetivamente vai acontecer na quinta época, já aconteceu, né? Mas quando a gente entra a quinta época, ele se fecha e o ser humano vai ficar preso aos sentidos sensoriais do mundo exterior. É a característica da quinta época. Então, nós estamos presos aos sentidos básicos e a gente não percebe. Então, por exemplo, quando eu falo profecia, o que vai acontecer? Eu quero ver uma profecia, e você vai confirmar para mim que é uma profecia? Eu e você vamos morrer um dia. Opa, líquido certo. Líquido certo. Se a mulher engravidar e tudo correr bem, o zigoto vai desenvolver uma cabeça, vai desenvolver braços, vai desenvolver... É que esse tipo de profecia, ela é baseada na concepção que a gente alcança aqui da realidade do mundo. Quando a gente consegue transcender esse limiar, a gente alcança as profecias, as outras profecias. E quais seriam? Vamos lá, Ciro. Por exemplo, esse aspecto dessa descida, dessa integração da consciência do eu, para ela, da individualidade, integrar o corpo, essa organização terrena, ou seja, o elemento superior do ser humano se integrar ao elemento terreno, ou seja, na personalidade, vai trazer a memória das vidas passadas. Porque elas todas estão no corpo causal, que a gente chama na teosofia, né? Elas estão ali. Então, a gente alcança isso de novo. Nós estamos nesse processo. Como que ele sabe que isso vai acontecer? Porque se você transcende a consciência desse limiar, você alcança o caminho que faz as etapas anteriores. Por que se fala de Atlântida, de Lemúria, se a gente não tem nem as provas, né, dos seres que ficaram aqui na Atlântida, na Lemúria? Aí fala-se desses mistérios, né? E quando a gente fala, por exemplo, o Steiner ele falava que se a gente transcende a percepção natural e alcança as clarividências mais elevadas, a gente alcança a chamada crônica de Akasha, que é a memória cósmica universal, ou éter planetário, que é onde fica a memória planetária, né? Onde tudo aconteceu. Sim. E a gente está falando, esse processo, por exemplo, das grandes eras ou das encarnações planetárias, é o mesmo arquétipo que a gente repete na biografia. Então, quando eu falo para você que se a criança nasceu, se tudo correr bem, ela vai passar a adolescência. Tem como fugir disso? Não tem como fugir disso. Mas isso é um espelho do processo da Terra. A Terra tem esse processo similar. Então, o que vai acontecer com a Terra e com a humanidade tem um caminho pré-estabelecido. Vai acontecer efetivamente? Não necessariamente. A criança nasce, você vai falar, ele vai começar a envelhecer em torno dos 35 anos. Mas ele não pode morrer com 7 anos? Pode. Mas se tudo correr bem, vai acontecer aquele processo. Com em torno dos 35, 40 anos, ele começa a envelhecer. Boa comparação. Como a lei natural do arquétipo. Essas são consciências arquetípicas. Elas são consciências bem elevadas, tá? A gente tem que transcender uma série de limitações da nossa consciência ordinária para alcançar. Mas essas limitações, elas vão ser superadas pela própria característica do desenvolvimento arquetípico da humanidade. Porque na próxima época, a gente já começa o germe de um outro desenvolvimento característico, que é o germe do desenvolvimento do espírito vital, ou Budi, e na outra, o Atma. E aí isso vai gerar transformações na consciência humana.
como nós podemos ver essas transformações na consciência humana de forma palpável? É só a gente retroagir à nossa infância. A infância da concepção, quando acontece a concepção e aí a gente encarna, até em torno dos 21 anos, é uma retrospectiva de toda a história da evolução. Toda a evolução. Legal. Então, se a gente olhar para a nossa consciência, quando a gente tem 2 meses, volta para a sua consciência quando você tinha 2 meses. Qual era o grau dessa consciência? Mínimo. Né? A gente não tinha consciência das coisas, né? A gente era um bebê. Qual era a nossa consciência em torno dos 4 anos? Agora a gente já tem uma imagem bem apagada, mas a gente consegue fazer uma pequena imagem. Perfeito. Agora, os 10. Agora está mais claro, né? A gente tem uma lembrança da nossa consciência dela. Apesar de ser bem diferente da consciência do adulto, era uma consciência infantilizada ainda, mas a gente já tem. Esse desenvolvimento da consciência nós passamos como seres humanos, na épocas anteriores. É um desenvolvimento gradual da consciência que vai tomando consciência de si. O ser humano atual, ele é um adulto. Com 21 anos, a gente alcança o ser humano da 5ª época cultural, da 5ª era pós-atlântica, da 4ª encarnação planetária. Olha que legal. Então, toda essa... Isso que é baseado... Olha só, a pedagogia Waldorf, que as pessoas conseguem... é fantástica a pedagogia Waldorf, né? E está todo mundo falando dela, e etc. É baseada nisso. Totalmente fundamentada nisso. Por que é dedicada a certas etapas específicas na infância? Por que é educado dessa forma? Justamente porque é um espelho do que a gente já passou. E por termos, a gente não tem, né? Mas as pessoas, o conhecimento tem origem nesse processo anterior, ele é desenvolvido dessa forma, a pedagogia. Por isso que ajuda. O que ela quer fazer? Ela quer desenvolver seres humanos com seus plenos poderes. É isso que ela quer fazer. Quando o ser humano chegar à vida adulta, ele está dono de seus plenos poderes. E o que isso acarreta para o ser humano ter uma educação boa durante a primeira infância para chegar à vida adulta com seus plenos poderes? Ele é capaz de lidar com o caminho que ele definiu nas esferas superiores aqui embaixo. Ou seja, vai confrontar o karma dele de forma eficaz. Porque o ser humano, com seus plenos poderes, é capaz de lidar com as situações que a vida traz para ele e ultrapassar esses desafios. Ele não se paralisa diante das coisas que se manifestam diante dele. Porque ele tem capacidade de lidar com a vida como ela se manifesta. Não tem um ditado que fala: Deus não dá mais do que você pode suportar? Isso. A gente é capaz de lidar com o karma. Só que o ser humano hoje, por conta até da educação, a gente se paralisa às vezes diante dos desafios. Às vezes é um desafio até bobo e a gente se vê paralisado, incapaz de lidar com aquilo. E num grau mais profundo, a gente pode entrar em depressão, ter crise de pânico. O que é isso? São seres humanos que não estão donos de seus plenos poderes. O ser humano saudável, com toda a sua organização bem estruturada, ele é capaz de lidar com a vida hoje. E sempre é assim, né? Porque o ser humano ele é preparado para lidar com o contexto que está diante dele. E o karma é isso, né? Então, a gente está trabalhando o karma para o nosso autodesenvolvimento. O karma é único justamente por isso. E caminhar. O meu desafio é diferente do Eustáquio, é diferente de cada um que está ouvindo aqui essas conversas, né? Então, isso é o que a gente chama de religiosidade livre. A religação com os princípios superiores. Né? Porque a gente se perdeu esse processo na 5ª grande era, né? A gente começou o fechamento, e então a primeira característica até da primeira comunidade, né, que surgiu na era pós-atlântica, né, que chama proto-índica, né, época cultural, ali surge a religião, porque eles viam que estavam perdendo a conexão com os elementos superiores, e aí eles queriam se reconectar com aquilo e percebiam o mundo como uma ilusão, que o verdadeiro mundo era espiritual. E aí eles queriam fazer o quê? Se religar ao espírito. Então, tem essa característica até um pouco hoje, né? De negar a matéria, de querer voltar para o espírito, ter uma vida dedicada ao espírito que nega a matéria. E aí essa característica é justamente
que vem da proto-índica, que o ser humano ele viu que estava fechando a conexão com o mundo espiritual e queria voltar, queria religar-se ao espírito. E aí surge a religião. Só que as religiões originais, ela tem esse intuito. Só que com o ser humano se fechando, as interpretações, as malícias, tudo aquilo foi distorcendo as religiões originais. Mas o original do princípio da religião é religar-se ao espírito. Olha, fatalmente nós vamos ter que ter outras conversas aí, porque o leque é muito grande e é muito legal. É muito grande. O Steiner não sei se visionário é o termo certo, tinha uma visão fantástica. Eu já li algumas coisas sobre ele, uma visão diferenciada, talvez pelo dom desenvolvido dele da vidência, ele alcançava coisas que a gente não alcança ainda, né? Mas sensacional. Agora, quero de você, eu vi que você desenvolve um trabalho que é uma biblioteca virtual antroposófica. Eu acho que isso pode ser útil para muitas pessoas. Essa biblioteca é compartilhada ou não? Olha só, eu vou explicar para você um pouquinho que ela nem existe mais. Não existe, puxa não vida. Existe. Não, mas tudo certo. Não, o importante é o impulso, né? Porque assim, eu criei a biblioteca virtual porque assim, a gente quando a principal chamariz da antroposofia é a pedagogia Waldorf, tá? Então, a pedagogia Waldorf, né, que qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso humano, de humanidade, de desenvolvimento, de percepção de uma infância saudável, olha a pedagogia Waldorf e fica encantado como é cuidar da criança, como é a preocupação do desenvolvimento, a educação, toda aquela qualidade. Então, tem muita gente que chega através da pedagogia, quer que seus filhos sejam educados ali, ou até professores, como no caso surgiu a ideia por conta dos professores, pessoas que olham a pedagogia tradicional e queriam algo a mais, e aí vem na pedagogia Waldorf, que é uma coisa fantástica. Eu participei do curso Brasil de pedagogia Waldorf há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Quando eu cheguei no curso Brasil, eu percebi que tinham muitos jovens fazendo o curso de pedagogia Waldorf e não tinha acesso ao conteúdo antroposófico. Eu mesmo não tinha acesso ao conteúdo antroposófico. E aí eu tive a ideia de fazer uma biblioteca virtual da antroposofia justamente para ajudar essas pessoas a entenderem realmente a antroposofia, porque muito acabava se tornando um método e não uma atuação tão consciente do que está acontecendo. Até hoje é difícil. Na verdade, a pedagogia Waldorf é uma semente do que pode ser, porque se você tem consciência realmente do caminho de desenvolvimento humano até o momento, e isso está sendo replicado na infância, você ajuda os seres humanos que vão vir com toda a sua potência e capacidade realmente de desenvolvimento. E aí eu tive a ideia de fazer essa biblioteca. Então, eu comecei a juntar conteúdo e botar num sítio, né, na internet, e fazer isso. Criei as redes sociais, né? Hoje a gente tem lá no Instagram a Biblioteca Virtual da Antroposofia e no Facebook também, tem na Threads também, aí eu boto os conteúdos, vou botando conteúdos e vou ministrando cursos. O site, ele foi atacado umas 5, 6 vezes por hackers e aí uma hora eu acabei desistindo. É uma pena. Porque a gente teve muitos problemas com ataque de hackers. Hoje, a gente tem alguns sites muito importantes de antroposofia que tem muito conteúdo bom, né? Um deles é o Rudolf Steiner Archive. Como é que é? Rudolf Steiner Archive. Arquivo Rudolf Steiner. Archive em inglês? Archive, se escreve. Tá. Ele tem quase todas as conferências de Rudolf Steiner em inglês e alemão. Aí você tem que fazer uma tradução, obviamente, mas os tradutores hoje estão bem eficientes, eles conseguem fazer traduções bem satisfatórias, tá? Ali você tem acesso a quase todo o conteúdo. É um conteúdo difícil, tá, gente? Para quem ainda mais está começando a pegar, são 3.000, até mais de 3.000, acho que são 5.000 conferências sobre todos os assuntos de forma bem complexa, assim, né? Ele é bem minucioso, tem toda essa questão científico-espiritual, né?
que apela ao intelecto, né? Na verdade, tudo que a gente é apresentado na antroposofia está apelando à capacidade de pensamento do indivíduo, né? Então, a gente tem que pensar o que está sendo apresentado. Mas a gente tem acesso a tudo ali, tá? Oh, legal. E, para quem quer começar a conhecer o trabalho do Rudolf Steiner, a dica essencial é pegar o livro do Rudolf Lanz, que chama Noções Básicas de Antroposofia, e estudar esse livro. É um livro muito mais simplificado, mas que tem um panorama espetacular, e, inclusive, todo mundo que chega para mim e fala, eu quero conhecer a antroposofia, eu falo, Noções Básicas do Rudolf Lanz. Depois você parte para o Steiner. Até ler esse livro, ele é a base fundamental. O Rudolf Lanz é o pai da antroposofia no Brasil, né? Ele veio fugindo da Alemanha nazista para o Brasil, e aqui, na viagem, ele conheceu um antropósofo. E aí ele se apaixonou e começou a se dedicar a isso. Ele fundou a Sociedade Antroposófica, ele fundou a primeira escola Waldorf, ele fundou a comunidade cristã, ele fundou a livraria, ele fundou tudo aqui. Ele já faleceu, né? Mas o livro dele é o que é essencial. É isso aí, Leonardo. Muito obrigado. Pô, isso é conversa por muito tempo. Você vai voltar. Né? Você vê que a gente não falou nada, né? Nós vamos voltar. Não, eu sei, pô, mas não tem jeito. A gente tem que digerir tudo que a gente come, a gente tem que ter o processo de digestão, né? Para depois ir assimilando. Então, nós teremos outras oportunidades, com certeza, porque os ensinamentos são vastos e é tudo coisa útil para o ser humano, né? Sendo útil, a gente tem que compartilhar. Viver para servir, esse é o lema, né? Viver para servir. Exatamente. Então, é isso. Leonardo, então, muito obrigado. Estou deixando aí embaixo o crédito do Leonardo para quem quiser contatá-lo para qualquer conhecimento, alguma orientação nesse sentido. E numa próxima oportunidade você vai estar conosco com toda certeza, tá bom? Obrigado pelo convite, Gustavo. Um fraterno abraço e até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Gente, que legal bater esse tipo. Nossa, a vida é um encanto por causa disso, porque quando a gente sabe que a gente aprendeu alguma coisa, a gente vê que a gente não sabe de nada. O meu conterrâneo, eu sempre repito aqui, eu só sei que nada sei. 95% do que o Leonardo falou hoje aqui para a gente, eu desconhecia. Ou então, não é que eu desconhecia, ele me deu uma nova ótica, me deu um novo ângulo para ver essas coisas. Isso é muito importante. Isso te ajuda a desenvolver. Então, é isso. É o que a gente falou há pouco aqui, viver para servir. Então, é isso aí. Degustem agora. Tá? Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem.